Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Não quero tecer muito comentário. Antes, apenas a pregação, eu creio que é o suficiente. Aos Gálatas, capítulo 3, vamos ler aqui os primeiros versículos. Gálatas, capítulo 3. É um prazer estar aqui com vocês, pastor Orlando, sua congregação, e alguns também que estão em nosso ministério, e o irmão divino, uns irmãos também que o ouve ali em Betim. Enquanto nós pudermos estar assim todos reunidos para ouvir, vai bem. Gálatas capítulo 3. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Grande Criador, te louvamos pela oportunidade da vida e de poder estar meditando em sua palavra, juntamente com nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor. Amém. Pode sentar, muito obrigado. A condição da igreja. O nosso comentário estará dentro daquilo que a igreja não pode fazer. Está em certa condição que ela não pode fazer nada. Quem confia na igreja está perdido. A igreja que irmão Brana tratava dos seus dias eram os pentecostais. Então, quem confia na igreja está perdido. Quem confia em seus ministros também estão perdidos. A igreja e sua condição. Então, a condição da igreja é que ela não é capaz de apresentar para o povo o ministério da hora. A igreja nunca conseguiu ser capaz disso. Quando Deus levantou Lutero, o que ele pôde dar era uma mensagem de justificação, Wesley, a santificação, os pentecostais trouxe para nós a restauração dos dons, que foi o que mais empolgou o povo. Todo mundo queria ser pentecostal, todo mundo quer falar línguas, curar enfermos, expulsar demônios. Eles estão felizes por ter um ministério deste pentecostal. Contudo, a igreja não pode, a igreja pentecostal não podia apresentar o ministério de Deus no dia, que era o ministério que preparava o povo para uma fé de arrebatamento. Os pentecostais não podiam. Então vocês vão caminhando até hoje para ver se
A igreja ainda pode. A igreja é chamada, a igreja foi aqueles que foram chamados para fora das denominações. Esta é a igreja. E depois a noiva é chamada de dentro da igreja. Então precisa ver, em cada época que Deus manda uma mensagem, se você encontra alguém, igrejas, ministros, que têm capacidade de apresentar a mensagem do dia, se ela tem condição, se a igreja tem condição de apresentar aquilo. Bom, nós estamos aí com 40 anos, quase, de mensagens aqui no Brasil, que antes de ter nós em 72 para cá, já existia mensagem aqui no Brasil. Nós temos que reconhecer isso, que a mensagem já tinha vindo para o Brasil antes. Mas ninguém nunca pôde apresentar a mensagem do profeta. O que foi apresentado foram a primeira e a segunda etapa, que ela não era a mensagem do sétimo anjo. Ela era uma mensagem que só preparava o povo para a mensagem do sétimo anjo. Assim como a primeira e segunda etapa, o irmão Branham mesmo pregando, não era sua mensagem. Certo? Não era sua mensagem. O irmão Branham mostra isto na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, 261, 262, tradução da Voz de Deus, e 372, 374, essa tradução de Goiânia. Ele mostra exatamente isto, que o ministério dele não era aquela primeira e segunda etapa. Contudo, todos nós valorizamos muito mesmo o ministério da primeira e segunda etapa do próprio profeta. Porque naquele ministério você tem curas, você tem maravilhas, você tem um movimento de Deus para trazer muitas bênçãos físicas, naturais para o povo. Então, o que é mais falado, o que é mais transmitido, é esta primeira e segunda etapa do profeta. Contudo, aqui no Brasil também, desde 72, o que mais é transmitido é esta mensagem da primeira e segunda etapa, que deveria preparar o povo para a terceira etapa. E eu quero falar para vocês que muitas vezes nem nós da terceira etapa estamos preparados para apresentar a mensagem do sétimo anjo. Nós estamos preparados para apresentar a mensagem de prelúdio do sétimo anjo, que foi a primeira e segunda etapa. Isso daí nós temos pessoas para apresentar, mas apresentar a mensagem do profeta, que é o sétimo anjo. O sétimo anjo é a revelação dos trovões. E nós passamos aí quase 40 anos, 30 anos com a mensagem e não tivemos condições de apresentar. A igreja não tem condição de apresentar, seus ministros não têm condição de apresentar. Mas eu não quero me colocar aqui de um lado e dizer, eu tenho condição de apresentar. Eu estou me colocando também no meio dos da terceira etapa, hoje, não mais de primeira e segunda, mas dos da terceira etapa, e eu faço uma pergunta, estamos nós, da terceira etapa, em condição de apresentar o ministério do sétimo anjo? Tem coisas que nós temos que perguntar para nós mesmos. Estamos nós em condições de apresentar o ministério? Eu não quero chegar naquele dia e ser envergonhado. Osmar, você disse que era um que apresentava o ministério do sétimo anjo, e cadê? Eu ser investigado no final, no dia do juízo? Eu não tinha mensagem do sétimo anjo com você. Então, nós estamos precisando examinar a nós mesmos, porque a igreja está sem condição. Estou falando da igreja sem condição. Quando a igreja está sem condição, seus ministros estão sem condição. Que a igreja é o grupo, o laico, enquanto que os ministros são aqueles que pregam e ensinam o laico. Agora, está em condição? Se o laico não está em condição, e os ministros?
Estão eles em condição de apresentar a terceira etapa? Bom, eu quero falar isso daquilo que o irmão Brana falou, porque o irmão Brana usou esse estilo de pregação, mostrando que a igreja pentecostal não estava em condições de apresentar. Olha, 225, a união invisível da noiva. Todos nós sabemos que a igreja moderna, em sua condição atual e em seu estado presente, não está em condição de terminar a grande missão que Deus deu à igreja para este dia. Ele está falando aqui da igreja, em seu todo, com ministros e tudo. Ele diz que a igreja não está em condição, a igreja moderna, nesta condição atual que estamos vivendo. Isso daí o irmão Brana viveu lá em 65 e nós estamos vivendo aqui 40 anos depois. Então, precisamos reconhecer isso. O irmão Brana estava dizendo que a igreja não tinha condição. Naquela condição moderna que ela está vivendo, a condição atual da igreja moderna, ela não estava em condições de terminar a grande missão de Deus. Deus sempre tem uma missão da terra. E o irmão Brana sabia que depois do ministério dele, a igreja tinha que tomar aquela missão e levar a cabo. Ele pregou isso em várias mensagens. Agora, quem vai levar a cabo? A igreja vai levar. Sim, mas cadê seus ministros? Cadê as pessoas habilitadas para levar esta mensagem, que é a missão de Deus à sua igreja para este dia? Para este dia, era para os dias do irmão Brana e é para os dias da esposa de Cristo, depois de 40 anos. Eu creio que nós já deveríamos estar maduros. Porque depois de 40 anos, deveríamos estar maduros. E muitas vezes, depois de 40 anos, o que resta é juízo para cair sobre o povo da mensagem. Porque é fácil a gente falar em juízo para cair em cima do povo lá fora. Antes de cair na cabeça deles lá fora, precisa preparar nós. Para nós. Porque eles não têm a luz que nós temos. Então, quem merece mais juízo somos nós. É maior do que os pentecostais, maior do que a primeira e segunda etapa, se nós não estamos em condições de tomar esta missão do último dia e levar esta mensagem, quer dizer, comer o livro, que é Apocalipse 10, 8 a 11, que esta é a missão da esposa de Cristo nesse dia, ela tem que comer o livro e aí ser condicionada pelo alimento que ela comeu, de levar esta mensagem às pessoas. Levar esta mensagem madura. Porque a mensagem do irmão Brana, na revelação dos selos, é uma mensagem madura, é grão. Não é palha mais. Mas nós fomos criados dentro da mensagem, formando folhinhas, formando talo outra vez, porque isso começou aqui no Brasil. Como veio dos Estados Unidos, depois que o irmão Brana morreu, a igreja começou a nascer outra vez. E ela começou a criar folhinhas, criar um talo, para que na era da noiva viesse a manifestação do ministério, que deveria ter condições de manifestar ao povo o ministério do sétimo anjo. Irmão Brana veio manifestar a nós o ministério de Jesus Cristo. Nós sabemos disso. Foi o que irmão Brana veio fazer. Ele veio trazer para nós o ministério de Jesus Cristo. Por isso, ele curou enfermos mais do que Jesus, ressuscitou mortos mais do que Jesus e criou o esquilo que Jesus não pôde criar no seu dia. Por quê? Ele tinha um ministério para entregar, que aquele ministério era fazer as obras que Jesus fez e maiores do que aquelas ainda. Era para ele fazer, para cumprir São João 14, 12. Agora, procura na mensagem e vê se ele não fez. Ele fez. Agora nós temos que procurar na mensagem para ver se estamos fazendo alguma coisa. Se nós estamos fazendo alguma coisa. Se o nosso ministério hoje, de igreja, de ministros, de obreiros, de evangelistas, está fazendo alguma coisa
Nós temos que procurar e ver se estamos cumprindo com aquilo que nos cabe, porque o William Branham representou Jesus Cristo na terra, curando, ressuscitando e criando pelo poder da palavra falada. Mas ficou um ministério para nós, segundo está em Apocalipse 10, 8 a 11, é que nós teríamos que comer aquilo que o profeta revelou, porque ele recebeu revelado de Jesus Cristo e transmitiu aquilo para nós. E nós agora temos que tomar aquilo, comer e logo levar este ministério, que é uma missão nossa também. É assim como a mulher tem a missão de dar luz filhos. Irmão Branham chamou nesta mensagem de missão sagrada. É uma missão sagrada que ela tem de dar luz filhos. Quando ela não quer dar luz filhos, irmão Branham diz, ela vai criar gato e cachorro. Por quê? Porque ela tem dentro de si aquele amor materno. E ela tem que distribuir. E a fonte correta é ela distribuir para filhos. Mas quando ela rejeita a dar luz filhos, então ela vai ter que pegar aquele instinto maternal que ela tem e dividir com o gatinho, dividir com o cachorrinho. E é por isso que você vê muitas mulheres hoje criando cachorro. Espero que vocês não estejam apanhando. Espero que vocês estejam criando filhos. Mas quando não tem condições, elas têm que dividir aquele amor, porque aquilo está dentro dela. Aquele maternal está dentro dela. Ela tem que dar aquilo para uma criança, mas se não tem criança, então você vê ela dando mamadeira para o gatinho, mamadeira para o cachorrinho, você vê ela dando banho no cachorrinho, não que vai deixar o cachorro cheio de pulga agora, se você pegou para criar, você tem que cuidar dele, certo? Mas você vê que ela começa a dar aquele instinto maternal, ela começa a distribuir com cachorro e gato. Irmão Branham ensina isso na mensagem. As pessoas precisam aprender isso daqui, porque aquilo está na mulher. Está na mulher, de dar luz filhos, e além de dar luz filhos, de criar, de amamentar. E se ela não faz, ela passa para outra via, uma via errada. Aí ela começa a criar coisas que você diz, mas que valor elas dão? E dão tanto valor, você sabe que nós estamos na era disso. Jesus pregou lá atrás, 2000 anos atrás, as mulheres vieram chorando atrás dele, batendo no peito. Ele diz, filhos de Jerusalém, não choreis por mim. Chorais antes por vós mesmas e pelos vossos filhos, porque dias virão em que dirão, bem-aventuradas estéreis, que não geram, e aquelas que não amamentam. E o irmão Branham diz que estes dias está cumprindo essa escritura. Que é bem-aventurada uma mulher que não gera. Ela fica com o corpo próprio, preparadinho, ela é casada, não gera filhos, depois ela continua com, se tem um corpo sensual, ela continua com o seu corpo sensual, porque faltou a geração de filhos para poder deformar seu corpo, para que ela pudesse dar de mamar para a criança e perder a aguçidade do seio para não chamar a atenção dos homens. Mas ela não quer ir para a praia, para o clube. Eu sei que isso não é o problema de vocês. Eu creio que nisso daí vocês não apanham. Deixa eu falar sossegado. Então, vai para a praia, para o clube, para poder expor. Esse é o espírito do dia que nós vivemos. Então, a própria mulher, ela não quer ter filhos. Eu não sei por que acha mais fácil gato e cachorro. Eu acho tão difícil criar gato, criar cachorro. Eu acho tão difícil. E tem que levar ao veterinário. A consulta fica cara igual do seu filho. Eles não fazem grátis. Você vai ter que pagar. Mas muitas vezes paga para o cachorro, mas não paga para o filho. Paga a consulta para um cachorro, para um gato, mas não paga para o filho. Esta é a condição da mulher do século 21. Vamos passar para o nosso século 21. E esta é a condição da igreja. A igreja não está mais preocupada em criar filhos para amamentar filhos no seio de El Shaddai. Irmão Branham fala assim, traz os filhos para amamentar no seio do El Shaddai, a palavra revelada do dia. Mas a igreja não está preocupada com isso, é mais fácil para a igreja criar dentro dela os bitos,
os Elvis, cachorro e gato. É exatamente isso. Ela acha mais fácil criar esse tipo de natureza dentro da igreja. Você vai encontrar esse tipo de natureza dentro da igreja. Cachorro e gato. Você não vai encontrar filhos gerados pela palavra da hora. Filhos que a igreja tem que encarar e cuidar dele. Levá-lo à palavra sempre. Dar-lhe o pão da vida, dar-lhe a mamadeira da Bíblia Sagrada, da mensagem, da terceira puxada, dar para eles. Não, mas eles estão querendo criar dentro da igreja. Eu não sei, tem gente que não entende. Mas o cachorro e gato que nós muitas vezes criamos dentro da igreja é gente. É gente que tem natureza de cachorro, de gato. E sempre gostam de ser chamados de gatos. Elas de gatas também gostam de ser chamadas. Porque é o estilo de vida que estão vivendo no dia em que a noiva de Cristo, a esposa, está pregando esta mensagem. Mas ela está em condição, se a mulher não está em condição de criar filhos, por que criar cachorro e gato? Se a igreja não está em condição de gerar um filho, como foi gerado no Pentecostes, um filho que é avivado, um filho que tem poder na vida, um filho que não tem amor nas coisas mundanas, um filho que vende o que tem e reparte entre os outros. Aquele era o filho da igreja primitiva, mas quando você encontra um Ananias e uma Safira dentro da igreja, o que faziam? Queriam mentir a Pedro. Nós vendemos a propriedade, portanto, lá naqueles dias não era pagar dízimo, não. Hoje nós já achamos muito pagar 10%. Naquele dia é vender a propriedade e colocar nos pés dos apóstolos. E eles dividiam para a igreja. Não era 10%, não. Hoje as pessoas lamentam, roubam de Deus, os ladrões estão tudo dentro da igreja. Porque você tem ladrão lá fora para assaltar os outros, mas os de dentro da igreja assaltam Deus. Assalta a palavra, são assaltantes da palavra dentro da igreja, porque eles não têm prazer em cumprir a Escritura, eles não têm prazer em cumprir a Bíblia. Agora, eu olho por mim mesmo, como está a minha vida de dizimista, para eu poder pregar. Se não estiver boa também, eu não posso pregar, porque eu também tenho que pagar dízimo, e o dízimo tem que sair do meu ministério para fora. Se ficar dentro do meu ministério, eu estou gastando ele também. Então tem que sair para fora, certo? Mas a igreja, que tipo de filho ela está gerando? Ela gera um filho que crê na Bíblia, ela gera um filho, muitas vezes nós geramos um filho. Ô irmão, Malaquias 4, levanta a mão, todo mundo. E cadê o filho de Malaquias 3? Aí, fica tudo quietinho, murcha tudo. Tem gente que diz, mas o que é Malaquias 3? Malaquias 4, eu sei que é o profeta Elias. E Malaquias 3? Nós aprendemos desde a católica, que é dízimo. Mas nós pregamos Malaquias 4, nós escrevemos Malaquias 3. É difícil, é difícil. Mas o ministério da igreja hoje é um ministério completo. Você sabe que o profeta que você creu, deixa eu falar isso, o profeta que você creu deixou de pagar a farmácia, foi lá e falou para o farmacêutico, eu não posso te pagar esta semana, você me aguarda mais uma semana? Brana, meu pai na fé, viveu desse jeito, porque eu devo a ele meus dízimos. Brana não pegava dízimo e pagava farmácia e depois ia ganhar outro dinheiro para pagar o dízimo roubado. Brana não. Isso é para mostrar se você é filho de Brana ou se você é um bastardo da mensagem. Não estou falando isto porque o dízimo pertence ao pastor. Estou falando isto porque o dízimo quem não paga é ladrão, tanto o pastor como os membros. Amém? Será que dá para continuar ouvindo? Dá. Então, porque tem hora que a gente pensa, eu sou filho de Deus, eu sou.
Eu, ainda mais, terceira puxada, 7 trovões, novo nome. E Apocalipse? Eu creio. Mas por que eu não creio em Malaquias 3? Apocalipse é fácil, 7º anjo, profeta, ei glória. Mas Malaquias 3, dízimo. Aí não tem. As pessoas não têm ministério para aquilo, não tem. E nós primeiro precisamos ter ministério. Eu lembro que eu fui um dizimista quando eu trabalhei na roça, fui um dizimista quando eu trabalhei na fábrica. Eu nem obreiro era direito, eu fui um dizimista, passei a ser obreiro, fui dizimista, montador de sapato, fui dizimista. Eu cumpri isto, que eu lembro na minha vida, já desde 1967, por aí, até hoje. Então, põe anos nisso. 42 anos. 42 anos de dizimista. Fui da denominação, paguei dízimo na denominação, nunca roubei na denominação, fui da Cruzada Nacional de Evangelização, mas fui dizimista. Tem uma coisa, quem não é dizimista na denominação, dificilmente é na mensagem. Vocês me desculpem se vocês vieram de lá, vocês consertam, porque quem vem da congregação cristã é difícil ser dizimista, tem que converter o bolso. Porque parece que converte tudo, menos aquilo que Deus pede e chama de ladrão. Certo? Bom, mas o meu interesse não é falar nisso, não. Eu passei por isso porque tem que passar mesmo. O meu interesse é ver isso daqui, a condição da igreja. Mas para ver, uma igreja que rouba, como que ela está em condição de pregar? Um pastor que rouba, como está em condição de pregar? Um obreiro que rouba, como está em condição de pregar? Um cantor que rouba, como está em condição de cantar na igreja? Se na igreja é vergonhoso para a mulher, diz a Bíblia, orar com o cabelo cortado. Ela não tem condição de orar. Diz a Bíblia que é vergonhoso ela fazer uma oração quando ela corta o cabelo. Porque ela desonra seu marido. Ela desonra o cabeça e o cabeça dela é o marido. Pensa bem depois nós, os ministros, os obreiros. O que nós vamos fazer? Bom, precisamos colocar em pauta todas estas coisas. Nós tudo precisamos. Eu tenho que ficar vasculhando minha vida, no que é que eu estou falho, porque eu prego uma mensagem que mexe com todo mundo. Agora, se mexe com todo mundo, por que não pode mexer comigo? A mensagem mexe com todo mundo, a mensagem mexe com pentecostais, a mensagem que eu prego mexe com primeira e segunda etapa. Agora, tem que mexer comigo também. Ela tem que me dar um chacoalhão, porque eu tenho que cair em si, eu tenho que me despertar, que não é só pregar para os outros, não. 1 Coríntios 9, 27, Paulo diz, por isso subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Isso daí, Paulo tinha em si, eu também tenho que ter. Cada um de nós, os ministros e membros mesmo, temos que ter isto. Porque nós temos que acompanhar as Escrituras, porque senão não temos condição de apresentar a mensagem do profeta. A igreja não tem condição de apresentar a mensagem do profeta se a igreja está agindo errado. Nós, os ministros, não podemos, os obreiros não podem apresentar a mensagem do profeta se não está agindo da forma correta na mensagem. Como queremos apresentar? É fácil eu ter um título de pastor, vocês ter títulos de obreiro, de diáconos. É fácil, é um título que alguém recebe, porque se não nasceu para aquilo, se eu não nasci para pastor, e eu estou tomando este posto, no dia do juízo, Deus vai me chamar, mas eu nunca te chamei. Você nasceu, pastor? O profeta que você creu disse que nasce pastor, você nasceu? Se você nasceu pastor, então você vai cumprir esta palavra. Você vai agir de acordo com esta palavra. Agora, irmãos, nós já passamos pela era da graça. Guarde bem isto. Nós já passamos pela era da graça. Tudo o que nós precisávamos receber, a era da graça nos deu. Nos perdoou, nos limpou, o sangue nos limpou. Mas agora você está vivendo na era do leão.
quando Deus manifesta a revelação de toda a sua palavra. Então, eu já tenho que ter a era da graça cumprida na minha vida. Se eu já estou numa outra era, não cumpri nem o que exigia a era anterior. Eu não andei de acordo com a palavra, com o que exige a era anterior que eu vivi. A era da graça agora é a era do leão. Já passou um tempo. E se eu não cumpro com aquilo, como que quero pregar isso daqui? Amém. Obrigado, pastor, pela oportunidade que você dá, a liberdade, né, de poder pregar aqui, além de poder pegar só meia dúzia dos meus e dar-lhes uma boa salva, né? Mas todo mundo me escuta, certo? Deus te abençoe. Agora, isso daqui, você pode ficar bem comigo ou mal. Eu quero ver você ficar bem ou mal com Jesus. Bem ou mal com a palavra. Nós temos que agir de acordo com o que diz a palavra. E Deus tem nos escolhido para um fim. Vamos apresentar esta mensagem para o povo? Estamos em condições de apresentar essa mensagem? A igreja está em condição. A igreja dos dias do irmão Brana, que era o pentecostalismo naqueles dias, ele diz, ela não está em condição. Olha aqui, ó. Nós sabemos que a igreja moderna, em sua condição atual e em seu estado presente, não está em condição de terminar a grande missão que Deus deu à igreja para este dia. Quantos pentecostais podem dizer amém a isso? Ele estava falando com os pentecostais, diz, quantos pentecostais podem dizer amém a isso? Porque o irmão Branham estava chamando o povo pentecostal e as demais igrejas para crer na palavra do dia e dizendo, a igreja não tem condição de levar a cabo a missão que lhe é confiada nesse dia. Ela não tem condição. E ele disse para os pentecostais, quantos pentecostais podem dizer amém a isso? Acho que não é fácil o pentecostal dizer amém. Ele estaria dizendo assim, estou sem condição de levar a missão do dia. Mas eu creio que ele saía da reunião dizendo, não, o profeta pregou aquilo, não estou em condição de falar, lá na igreja dele, mas eu estou em condição de pregar. Irmãos, tinha pessoas que combatiam irmão Brana, tinha mulheres que diziam, você é como o velho Paulo, implicante com as mulheres. Mulher dizia para o irmão Brana. Ao invés de reverenciar, respeitar e dizer, você é um profeta de Deus, eu creio na sua palavra, um desejo seu é uma ordem para mim. Os grandes pregadores deveriam falar a mesma coisa. Os teólogos que andavam com o irmão Brana podiam dizer a mesma coisa, mas não disseram não. Não disseram. Irmão Brana ficou pregando até o fim e dizendo que tinha gente no meio deles ali, que ele pregava que a igreja não passa, a noiva não passa pela tribulação, e ali eles estavam dizendo, passa sim. Certo? Tinha ali dentro a mensagem unidade, parágrafo 195, ele falou com respeito ao irmão Livaile, um grande homem que gramaticou as eras da igreja para nós. Muito bom. Mas o irmão Brana falou, a única coisa que não cremos igual é que ele crê que a noiva passa pela tribulação, e eu não creio. Entende? Agora, o que deveria ter feito o teólogo? Ô irmão Brana, eu não creio mais, senão eu creio do jeito que você crê. Certo? É o que deveria fazer, mas eles não dobram nem ao profeta. E a mesma coisa vocês hoje, vocês podem ouvir a mensagem, eu posso pregar a mensagem o mais claro para vocês, vocês não têm coragem de dobrar ao que eu prego. É capaz que vocês ainda saem com o pensamento de não, tem que ser desse jeito. Era do mesmo jeito dos dias do irmão Brana, hoje é o ministério da esposa aqui na terra. Eu não sou nada, eu simplesmente sou um que estou levando esta mensagem. Eu não tenho aqui um nome sobressalente, não pensam vocês que eu sou um apóstolo, não, eu sou um pastor local. Eu vejo que as pessoas, eu disse assim para os irmãos, sabe, eles podem me criticar até por um motivo. Eu preguei que o pastor é local, e hoje eu sou até pastor virtual, certo? Pelo computador, pela internet. Pastor virtual. Gente que escuta tão longe, só através da internet, eles creem na mensagem, eles dizimam, entende? E não recebem nenhuma visita minha ainda, porque estão longe de Franca.
não recebe nenhuma visita minha. E eles podem até, outros podem criticar, mas aquelas pessoas que me têm como pastor, elas não criticam, elas creem na mensagem, elas não querem nem saber se está distante, elas não querem nem saber se eu vou lá visitá-las, elas querem saber de cumprir com a Bíblia. Eu digo, o que eu posso fazer para vocês é dar CD para vocês, mando CD para vocês, para qualquer parte do país e fora do país, eu mando, mas não prometo cruzar o mar para ir lá pregar para eles. Não, seja do meu ministério, dizima para mim que eu vou até cruzar o mar. Eu não vou cruzar mar nenhum. Nem quando os aviões não estavam caindo, eu não cruzava, quanto mais agora está caindo. Certo? A questão é que eu não vou fazer um prosélito, ficar para lá e para cá, simplesmente porque as pessoas dão dinheiro, dão oferta. Não, elas têm que crer na palavra, elas têm que saber que a mensagem de Deus as pastoreia. Esta mensagem, onde você encontra uma mensagem como esta, não é porque eu prego não, onde você encontra uma mensagem como esta, que ainda você tem coragem de escutar um CD em casa, ainda você tem coragem de escutar. Que é difícil ter coragem de escutar uma pregação dos outros. Você ainda tem coragem de escutar uma minha que te ofende, que mexe com você. Você tem coragem de escutar ainda. É uma grande coisa? É uma grande coisa. Mas a mensagem que está nos preparando nesta hora. A igreja não tem condição. Se a igreja não tem, os ministros também não têm. Então Deus está à procura de uma igreja que Ele a condiciona, de ministros que Deus condiciona esses ministros para poder entregar esta mensagem. E tem uma coisa, Deus não condiciona nós como ministros se nós estamos contrários à sua palavra. Ele não pode nos condicionar aquilo se estamos contrários à sua palavra. Amém? Amém. Vamos ler aqui 228, presta atenção. Estou lendo a mensagem à união invisível da noiva. Parece que não dá nada do que eu li aqui, que eu queria fazer quero fazer uma pergunta, como Paulo fez aos Gálatas, só quisera saber isso de vós. E eu também só quero saber isso de vocês. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E eu quero perguntar para você só isso aqui. Recebestes a revelação dos trovões do novo nome? Pela primeira e segunda etapa? Ou pela mensagem verdadeira que Brana pregou, que ele é nosso pai na fé? Porque se Abraão é pai na fé, nós temos que saber que Abraão estava representado aqui em Brana neste dia. O Abraão, que é pai na fé, estava representado também no meu ministério, no ministério de pastor. Eu quero só saber se existe isso daqui. O que é que vocês têm recebido? Aquilo que vocês recebem é pela primeira e segunda etapa? É porque só vocês leem a mensagem do irmão Brana? Ou porque vocês alcançaram uma revelação, que aqueles trovões foram revelados, até o novo nome, que é o mais complexo hoje, é o novo nome. Porque tudo, as pessoas até vão engolindo. Cordeiro saiu do trono, tudo bem. O último eleito é muito difícil eles engolir, e novo nome. Quando chega ali, eles dão uma parada, o carro breca, e não é fácil sair mais do lugar. Agora, a igreja está em condição? Escuta o que o irmão Brana está ensinando aqui, ó. 228, agora sabemos que a igreja não pode, a igreja pentecostal. Agora, hoje eu não posso falar para vocês a igreja pentecostal. A igreja pentecostal não pode nem pregar o batismo em nome de Jesus Cristo. Então, hoje não é mais a igreja pentecostal. O que não pode levar a cabo a missão do dia, a mensagem da esposa de Cristo, de Apocalipse 10, 8 a 11. Outra pessoa não pode levar, senão, primeira e segunda etapa é que deveria fazer isso, e eles não podem. No lugar de pentecostal aqui agora, para hoje, já não é pentecostal mais, para hoje é primeira e segunda etapa. A igreja não pode levar a cabo esta missão da revelação dos 7 trovões, do novo nome. A igreja não pode. Os ministros não pode, da primeira e segunda etapa, não tem condições, não moralmente. Tem hora que vocês pensam, é moral? Não, não é moralmente, é ministerialmente. Nós temos que pensar nisso. Ministerialmente, não tem condições de levar a mensagem. Qual da primeira e segunda etapa tem
a missão de levar o novo nome para o povo. Levar para o povo, os 7 trovões foram revelados dentro dos 7 selos. Cadê a primeira e segunda etapa para poder levar isso para o povo? Não consegue. Esta missão não é dada para eles. O profeta diz, por nenhum meio pode levar a cabo a mensagem do dia final em sua condição atual. A igreja na condição atual. Será que não percebe, irmãos, quando nós aceitamos essa mensagem, lá no princípio, em 1973, nós estávamos em condição de pregar aquela mensagem naquele dia. Mas hoje, nem os ministros que têm 40 anos de mensagem, eles não estão em condições de pregar os trovões, não estão em condições de pregar o novo nome, não estão em condições de entregar isso para o povo. E já faz 40 anos, mas eles não estão em condições. Não é porque são mal, não. É porque tem que cumprir a mensagem do profeta. Nos dias do irmão Branham, os pentecostais, a igreja de Laodiceia, não tinha condição de entregar a mensagem do Elias naquele dia. Eu vou te provar aqui que a mensagem do dia que o irmão Branham estava falando era a mensagem do Elias. Ele estava pregando, dizendo, os pentecostais não têm condições de entregar esta mensagem. Agora, hoje não, hoje é o povo da mensagem mesmo. Aonde está a primeira e segunda etapa que já crê em Branham? Deveria tomar o ministério de William Branham e apresentar o 7º anjo para o povo. O que é apresentar o 7º anjo? É dizer para o povo, William Branham como 7º anjo foi Deus em carne. 7º anjo é Deus em carne. Irmão Branham diz, vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor, não o 8º nem o 6º. Vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor. Era a vinda do Senhor em carne humana em William Branham. Aquilo era a vinda do Senhor. Cadê os ministros, a igreja que está em condição de dizer isso para o povo? Receba agora esta mensagem. Deus em carne, o 7º anjo era Deus em carne. Ele era Deus na nuvem, embaixo ele era Deus em carne. Ali em cima você viu ele como Deus, o irmão Branham diz, era Cristo naquela nuvem. Mas quando ele pisou no mar e pisou na terra, ele estava encarnado em William Branham. Aí ele era Deus em carne, ele era Deus no seu profeta. E cadê a igreja? Cadê ministros? Para poder entregar isso daqui com vindicação para o povo, para que o povo tenha a luz da palavra, possa ter a revelação de que o ministério do 7º anjo foi cumprido. Muitas vezes você encontra um ministro dizendo, Deus revelou 6 selos, mas não revelou o 7º, porque o irmão Branham falou no 7º selo que Deus tinha revelado 6 selos. E não revelou o 7º, porque era o selo da sua vinda. Aí ele diz, vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor. Ele não podia falar, sou eu, é Deus em mim, o 7º é Deus em mim. Certo? Mas ele deixou tão bem claro nas mensagens, eu sempre repito isso porque as pessoas precisam dessas coisas repetidas mesmo. 7º selo 152 e 201. Irmão Branham disse que aquele 7º anjo da constelação era quem tinha o 7º selo e voou para mim, quer dizer, voou para William Branham. E se aquele anjo voou para William Branham, voou para nós também. E isso que nós devemos ver. Se voou para nós, então nós temos o 7º selo para entregar para o povo. Nós temos a mensagem do 7º anjo, que é a mensagem do 7º selo, para entregar para o povo. Esta mensagem da revelação. Deus não revelou parte da sua palavra. Deus cumpriu sua palavra. Amém. Bom, isso nem mesmo pode estar de acordo com uma ou duas palavras da Bíblia. Como vão vocês fazê-lo? Pode fazê-lo? Assim sendo, vocês veem, a denominação está eliminada. Isto é certo. Há de ser um povo escolhido, que os escolhidos para isto, são escolhidos para isto. Ainda quer dizer que, não sei se é falha da tradução, a denominação não está eliminada. Isto é certo? Há de ser um povo escolhido, que são escolhidos para isso. Deixa eu terminar com esse parágrafo aqui, 238. A união invisível da noiva. Irmãos, nós temos que guardar isso aqui, poder repetir isso aqui várias vezes, e você precisa guardar essas coisas. Ele diz, todos sabemos que a igreja nessa condição não podia terminar neste dia final.
Quer dizer, terminaram o ministério. Todos nós sabemos da pregação da mensagem, mas quem podia mostrar o término do ministério de William Branham nesse dia final? A igreja não pode, a primeira e segunda etapa não tem condição de mostrar isto, não tem condição de mostrar o término do ministério do irmão Branham aqui na terra. Muitos da igreja ficam esperando o irmão Branham ressuscitar para fazer isso e aquilo outro ainda. Como podiam introduzir Malaquias 4? Quer dizer, a igreja não pode introduzir Malaquias 4. Como podia fazê-lo? Eles nem creem em tal coisa. Você vai tomando a mensagem, vai tomando a Bíblia. Como que eles podem introduzir dízimo na igreja, se nem os ministros creem em dízimo? Tem ministros que não crê. Como pode introduzir? Se não cumpre aquilo, como pode introduzir aquilo na igreja? Como você pode introduzir Malaquias 4 se não crê na revelação dos trovões, sendo que Malaquias 4 está unido com Apocalipse 10, de 1 a 7? Os dois ministérios que converterão os corações dos filhos aos pais. E a Bíblia, o profeta diz assim, são esses mistérios, verdades divinamente revelados, que converterão. Quer dizer, as pessoas não tiverem aquilo revelado, elas não são convertidas. Para elas tem que estar reveladas. Para mim tem que estar, mas para você, como a eleita, um eleito de Deus, isso tem que estar revelado para você. Amém? Ele diz aqui, ó, eles nem creem em tal coisa. E introduzir São Lucas 17:30, que é a mensagem do Filho do Homem. Dizer que Deus veio em carne, a mensagem do Filho do Homem era a mensagem do William Branham. Como pode introduzir todas essas escrituras que estão prometidas nesses dias finais? Não podiam fazê-lo, porquanto o negam. Você pode ver que muitos ministros, se você perguntar para ele, irmão, e o novo nome? Ele diz, é melhor ficar quieto, mexe nessas coisas não. E trovões? Já também larga de mão. Nós não precisamos de trovões, não. Branham diz, sem trovões, sem a revelação dos trovões, você não vai no rápido. Não tem fé de rápido. Foi o Branham que disse. Agora, irmãos, não é apenas falar assim, irmãos, eu sei, os trovões foram revelados nos selos, amém. Bom, e como que eu tenho condição, como igreja, como ministro, como um obreiro, como um diácono, como tenho eu condição de entregar esta mensagem para as pessoas? Estou terminando. Não podiam fazê-lo, porquanto negam. Você fala para eles, eles negam o novo nome. Como que eles vão entregar 7 trovões? Não tem jeito de 7 trovões entregar para o povo sem ter novo nome, pois foi o novo nome que revelou os 7 trovões. Não foi o nome Jesus que revelou os 7 trovões. Foi nos dias da voz do 7º anjo, foi o novo nome. Jesus Cristo tinha um novo nome, revelando os 7 trovões. Mas como a igreja vai ensinar isso se a igreja não crê? Como o ministro vai ensinar isso se ele não crê? Então a igreja nesses dias finais, ela não está em condição de ensinar estas coisas para o povo. Agora só o eleito vai aprender. Ele ouve e diz, olha, ainda que eu não sei explicar para ninguém, eu creio nisso. A questão não é saber explicar. Saber explicar é uma questão de quem tem ministério para explicar. Porque quem não tem ministério para explicar, diz o irmão Branham, confunde. Ao invés de explicar, confunde. Ao invés de mostrar a verdade, confunde. Então não explica. Você não pode ir além nem ficar aquém. A mensagem que prego, eu nunca levo vocês a olhar para mim, porque eu não sou nada. Eu só estou aqui para falar o que o irmão Branham falou. Então, se eu conseguir permanecer no meu posto de dever e dizer, William Branham disse isso, e provar na mensagem, para mim é tudo que eu quero. Não quero nenhum título para mim, senão sou pastor local, daqueles que crêem no meu ministério, mas não tenho nenhum problema e que as pessoas digam, o Osmar é um apóstolo, é isso e aquilo, não sou nada. Entende? A minha questão não é ser isso, a minha questão é entregar esse recado, é ser alguém que esteja em condição de entregar. E eu peço a sua misericórdia para que eu possa continuar entregando isso com amor, com dedicação, e Ele me dando condição para entregar isso daqui. Não somente moral, vida fiel, correta, mas fé nessa mensagem. Entende? Porque muitas vezes nós podemos ter vida fiel na mensagem, mas nós não temos fé na mensagem.
O que precisamos ter é fé na mensagem. E esta mensagem, quando ela traz fé ao meu coração, ela diz que eu tenho fé para ser raptado. Fé para o rapto é crer que Deus revelou todas as coisas. É tomar isto e colocar em aplicação na minha vida, como Abraão tomou. Abraão tinha condição? Não. Ele diz que ele era um homem morto. Mas Deus condicionou Abraão, diz, você vai ser pai. Se ele não podia ser pai com 75, porque estava praticamente morto, agora ele foi pai com 100. Deus gosta de pegar assim. Então, ele é quem dá condição. Deus pegou a Sara, e antes de fazer Sara ficar grávida, o que Deus fez? Deus mudou o nome dela. Acompanhe a Bíblia para você ver. Gênesis 17, 18. Acompanhe a Bíblia. Antes de Sara ficar grávida, ela primeiro recebeu um novo nome. Ela era Sarai. Agora, para ficar grávida, ela tinha que ser Sara. Como Sarai? Sarai quer dizer contenciosa. É como muitos irmãos e irmãs na igreja. Escuta a mensagem, só contendendo. Nunca crê naquilo mesmo. Nunca estabelece sua fé. Então o que precisa? Mudar de nome. E a mudança de nome traz a mudança de natureza. Pois mudou Sara ao ponto de dar-lhe um ventre fértil. Era um ventre estéril como Sarai. Como Sara foi um ventre fértil. Abraão, um homem inválido, como Abrão, mas como Abraão, ele recebeu um novo nome e foi um homem agora que pôde gerar filho. Quando ele pensou que estava morrendo, Sara morreu, ele casou outra vez e ainda gerou muitos filhos ainda, filhos e filhas. Isto é, novo nome, nova vida. Deus é quem nos condiciona a isso. Eu quero pedir, Senhor, me dê condição para pregar esta mensagem. Me dê condição, porque Abraão não tinha e eu também não tenho. Mas me dê condição para poder levar esta mensagem do jeito que ela é. Eu não quero interpretá-la, eu quero entregá-la do jeito que ela é. Pai Celestial, te damos graças, Senhor, por esta oportunidade de poder falar com o seu povo, ainda que com algumas dificuldades chegamos aqui atrasado, mas a palavra tem sido pregada, Senhor. Estamos agradecidos por este povo, a paciência que eles têm. É pouca gente, mas tem que ter paciência para poder parar e ouvir esta mensagem. E eles são testados até mesmo o pregador chegar para lhes pregar. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado por tudo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar.